Gente, quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus, levante a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje eu quero falar de um tema bem interessante. Eu quero falar hoje sobre avivamento. Amém? Repete comigo sobre o que eu vou falar hoje. Avivamento. O que é um avivamento? Abra comigo o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Um versículo que todo mundo conhece, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas a gente vai ler na NVI esse texto. Preste bem atenção. Diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. É alguém, preste atenção, é alguém que ouviu falar do poder de Deus, que conheceu a grandeza de Deus. Gente, aqui, quem já conheceu esse lado sobrenatural de Deus? Levante a sua mão. Levante a mão. Quem já teve uma experiência que você já viu, meu Deus, Deus é real. Esse negócio de Jesus não é brincadeira. Esse negócio aqui é sério. Existe, é poderoso. Então, ele está falando aqui nessa perspectiva. Eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Só que ele faz uma oração. Por quê? Porque os atos do passado, as manifestações do passado, a glória do passado, o poder do passado, né? Os milagres do passado já não se faziam mais reais no tempo atual. Aí ele faz uma oração: realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Gente, que oração poderosa. Realiza de novo na nossa época. Ele está dizendo: Senhor, faz de novo. Eu não quero ser um monumento, eu não quero ser um museu, eu não quero ser um registro do passado. Eu quero que o Espírito Santo se mova na minha vida dia após dia. Eu quero viver em novidade de vida. Amém, gente? E aí ele diz, faz que sejam conhecidas no nosso tempo, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero falar hoje aqui um pouquinho sobre avivamento. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça para nós orarmos. Espírito Santo, eu oro e coloco diante de ti essa palavra e te peço, Senhor dos Exércitos, que a tua presença venha sobre os teus servos e sobre as tuas servas. Que o Senhor nos desperte para vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor nos lembre, Senhor, de quem nós somos e para que nós estamos aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, quantos de nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, a gente já viveu experiências com Deus? Quantos de nós, na nossa caminhada cristã, a gente já teve momentos assim que a gente disse: meu Deus do céu, Deus é real, o céu é real, né? Que você viu o céu pelo lado de dentro, mas em alguma época as coisas foram acontecendo, problemas acontecendo, tentações acontecendo, perdas acontecendo, frustrações da vida, decepções, e quando de repente você se encontra completamente frio, completamente apático, completamente morno, completamente sem vontade de ter um relacionamento com Deus, você vira um mero religioso. Você faz porque você se acostumou a fazer, e você percebe que o seu relacionamento com Jesus já não é mais o mesmo, né? A frieza e a formalidade tomam o lugar de uma fé viva, e você acaba começando a morrer. Todo tipo de pecado cresce nesse ambiente de mornidão, nesse ambiente de indiferença espiritual, e você vai se acostumando com aquilo. E Deus está nos dizendo hoje para nós fazermos essa oração: realiza de novo, Senhor, na minha vida. Realiza de novo. Deus quer tirar você desse tempo de seca espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Deus deseja derramar do seu Espírito sobre o seu povo. Irmãos, Deus deseja nos encher do seu Espírito Santo. Escute, por favor, meu irmão, preste muita atenção. Tudo que a gente faz aqui e a gente tem aqui, o mundo pode fazer e ter.
Irmão, olhe para mim, irmão. O que faz diferença, igreja, não é som de qualidade. O que faz diferença, igreja, não é telão de LED, não é iluminação, não é bons músicos e nem bons cantores, nem bons comunicadores. Porque tudo isso, em qualquer evento do mundo, você pode ter a mesma coisa. Mas tem uma coisa que só a igreja pode viver e nós não podemos abrir mão, porque nós não somos uma casa de evento, nós somos uma casa de avivamento, nós somos uma casa aonde os céus devem estar abertos, nós somos uma casa aonde o sobrenatural de Deus deve se manifestar. Tem uma coisa que o mundo não tem, sabe o que é? Presença de Deus. E quando você perde essa consciência do valor, da importância, da necessidade da presença de Deus, a gente vira múmias e zumbis espirituais e perde a essência da vida cristã. Ei, Deus quer nos avivar. E o que é avivar? Avivar é trazer a vida. Avivar é Deus soprar, levando a morte, a indiferença e a frieza. Deus quer derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Quem está me entendendo, diga amém. D.M. Panton diz que avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. O avivamento do Espírito Santo, um homem e uma mulher, quando se rende ao Espírito Santo, quando ele é tomado pela presença de Deus, quando Jesus vira o tudo para ele, ele vira um cadáver e diz como Paulo: olha, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, e a vida que hoje eu vivo para a glória de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Escute, quantos de nós, a Bíblia fala que Moisés estava em cima do monte Sinai, o monte fumegava, Deus bradava e falava com Moisés. O povo olha para cima do monte, vê o monte fumegando, o fogo caindo, a glória se manifestando, ouvem a voz de Deus. Sabe o que eles dizem? Nós não queremos que o Senhor, nós não queremos ter acesso à presença de Deus. A gente prefere que Moisés faça isso no lugar de Deus, porque nós não queremos morrer. Escute, quando o avivamento vem, você morre. Quando a glória de Deus se manifesta, você vive uma nova dimensão de vida. Durante um avivamento, em poucas horas, Deus realiza aquilo que levaria anos para ser feito. Muitas orações que não foram respondidas são maravilhosamente respondidas num tempo de avivamento. Os pecadores chegam até Jesus de forma poderosa, os milagres acontecem. Agora preste atenção. O que significa, qual o significado de avivamento dentro do contexto da igreja de Jesus? O que significa isso? Coloca para mim aqui Salmos 85, versículo de número 6. Salmos 85, versículo de número 6 diz assim: acaso não nos, coloca na Almeida isso, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Então, gente, presta atenção. O que é avivar? Avivar é algo que estava morto e que é trazido à vida. Avivar é retornar. Gente, alguém que está morto e torna a vida, é isso que ele está falando. Nos fala de sairmos de uma situação de apatia e de inércia. Nos fala em devolver a nossa alegria, meu irmão. Quantos de nós perdemos a alegria de servir ao Senhor? Quantos de nós virou uma obrigação pesada, uma coisa chata? Porque você perdeu. E Deus, Ele está dizendo, ó,
não tornarás a vivificar-nos. Escute, relacionamento com Deus não tem que ser chato, esse negócio de igreja não tem que ser uma perturbação, não tem que ser pesado, tem que ser algo vivo e tem que produzir alegria e prazer para você, porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A presença de Deus deve ser o lugar de maior desfrute e alegria da sua vida. Avivar traz a ideia de um retorno a uma vida que só é experimentada quando a gente olha para o passado, aquilo que a gente já viveu, e olha para o nosso hoje e vê talvez a situação que nós estamos vivendo. Em Salmo 126, versículo de número 4, diz assim, na NVI, diz assim: Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Diga comigo, avivamento. Não, diga mais alto, diga avivamento. É restauração. O que é restaurar? Restaurar é uma coisa que está quebrada, fora de ordem, e você repara, você reconstrói. Quem está me entendendo, diga amém. O avivamento restaura verdades. O avivamento repara o altar da nossa vida, restaura o nosso fervor, o nosso ânimo, nossa paixão pelo Senhor. O avivamento faz isso. Quantas verdades, escute, irmãos, retornar. Escute. Quantos de nós, em algum momento, perdemos o temor do Senhor? Eu vou tirar o paletó, irmão, não tem condições. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, a gente abriu mão? A gente vive numa geração extremamente perigosa. A gente vive na geração do relativismo. Para eles não existem verdades absolutas. A gente tem duas maneiras de viver a vida. Sua vida pode ser um experimento, e tem gente que passa a vida toda experimentando. Ou a sua vida pode ser, você pode viver por experimentação ou por revelação. Revelação de quem? De alguém que fez a tua vida, de alguém que te desenhou, de alguém que preparou o teu propósito, de alguém que sabe o que é melhor para você. E quando você entende que Deus sabe o que é melhor para você, e você abraça a vida de Deus, as verdades de Deus, você vai ser como um homem que edifica a sua casa e a sua vida na rocha. E no dia mau, no dia da tempestade, a sua casa vai permanecer firme, porque ela foi fundamentada na rocha. Diga comigo, avivamento é restauração, mas avivamento também é restituição. Salmos 51, versículo de número 12. Olha o que diz aqui, irmãos. Salmos 51, versículo de número 12, diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Diga comigo, avivamento é a restituição. Gente, preste muita atenção. Davi, você consegue imaginar a pessoa mais importante de uma nação ir na tua casa e está marcado lá com os teus familiares, com aquela pessoa que a nação admira, e a tua família não te chamar para esse momento? A Bíblia fala que o profeta Samuel foi na casa de Jessé, o pai de Davi, e ele lembrou de todos os filhos, menos de Davi. A Bíblia diz que Davi ficou no campo cuidando das ovelhas, enquanto tinha um banquete em casa. Escute, por favor. Davi, ninguém sabia quem era Davi. A Bíblia diz que nem Jessé, o pai, reconhecia a grandeza que havia em Davi. Agora, Davi tinha uma coisa, escute, Davi tinha uma coisa
que os outros irmãos deles não tinham. Sabe o que Davi tinha? Davi tinha um coração apaixonado pela presença de Deus. Ei, Davi amava ao Senhor de todo o coração. Você consegue imaginar, escute, você consegue imaginar que os maiores salmos que a gente canta hoje, esses salmos lindos e inspiradores, eles foram escritos por um menino desprezado por detrás das malhadas. Então lá não tinha iluminação, não tinha palco, não tinha público. Tinha Davi, a sua harpa e Deus. Ele cantava para o povo, dizia da glória a Deus, o povo respondia bé. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse mesmo Davi que Deus olhou e disse: olha, eu encontrei um homem segundo o meu coração, um homem apaixonado. Irmão, Davi não tinha responsabilidade nenhuma de se arriscar para lutar com Golias. Davi não tinha responsabilidade nenhuma, não era obrigação dele, mas ele disse: eu vou defender a honra do meu Deus. Eu vou lutar para defender a honra do meu Deus. Agora esse mesmo Davi, que adorava quando ninguém via, que lutava quando não era para lutar, agora chega no palácio, vira rei. E sabe o que acontece? Davi perde o coração de adorador. E no dia que era para ele ir para a guerra, ele ficou em casa assistindo 50 tons de cinza. Estrelando Betseba, né? Então quando não era para ir para a guerra, ele apaixonado, ele ia para a guerra mesmo quando não devia. Quando chegou na posição, no lugar de governo, perdeu a paixão. Quantos de nós não tínhamos nada? E Deus olha para Davi e diz assim: eis, eu escolhi você e te tirei de trás das malhadas. Você não era nada, você não tinha nada. Olha o que eu fiz na tua vida, meu filho. Olha o que eu fiz na tua vida. Nunca foi sobre um governo, nunca foi sobre um trono, nunca foi sobre riquezas, sempre foi sobre a minha presença. E Davi olha, coloca o versículo que estava aqui, e Davi olha para o estado dele espiritual, e ele diz para Deus assim: devolve-me a alegria da tua salvação, porque eu perdi. E ele faz uma oração incrível: Senhor, retire o que quiseres, mas não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. E quantos de nós precisamos fazer essa oração hoje? Senhor, restaura a tua presença na minha vida. Restituição da graça, do amor, da paixão, do brilho nos olhos. Quantos de nós estamos sobrevivendo? Preste atenção. O que um avivamento produz? Consequências de um avivamento. Um avivamento produz temor do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 43, está escrito assim, ó: todos estavam cheios do temor. Você sabe o que é temor? É honra e respeito pela presença de Deus. Irmão, olhe para mim. Ei, nós devemos temer ao Senhor. Não é sobre legalismo, é sobre honra. Não é sobre regras, é sobre honrar a presença. Senhor, eu honro a tua presença. Irmãos, temor do Senhor é a base de uma família abençoada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos querem edificar casamento sem o temor do Senhor? Criar filhos sem o temor do Senhor? Construir império sem o temor do Senhor? O temor do Senhor é honrar a Deus. Quantos homens e quantas mulheres maravilhosos que amavam seus cônjuges destruíram seus casamentos por causa de uma aventura, não porque não amavam o cônjuge, mas porque erraram no temor do Senhor e deixaram o seu coração se afastar dele.
Atos capítulo 2, versículo 43 diz assim, que todos estavam cheios do temor. Ninguém acorda um belo dia dizendo assim, cara, eu vou acabar com o meu casamento e vou perder o respeito dos meus filhos pro resto da vida. Ninguém faz isso. Mas passo a passo, a gente vai perdendo o temor do Senhor, porque a presença de Deus se afastou. Irmãos, olhe para mim. A única coisa que faz eu ser assim, mais ou menos, sabe o que é? A presença do Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar tão assim, na carne, tão distante, que você diz assim, meu Deus do céu, nem eu me suporto. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, e através do Espírito Santo, através da presença, o véu foi rasgado, você tem livre acesso, nós temos um Consolador que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, você tem livre acesso à sala do trono, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno, o Senhor te restaura, amém? Então temor do Senhor. Número 2, impacto social. O que um avivamento produz? Impacto, transformação. Irmão, quando um avivamento, escute, avivamento não é quando o fogo cai, o avivamento é quando o fogo se espalha. O avivamento não aconteceu quando o Espírito Santo desceu no cenáculo e todo mundo começou a falar e profetizar. O avivamento começou quando o povo começou a ser perseguido, espalhou, e o povo olhava e dizia, até aqui chegaram aqueles que têm transtornado o mundo. Aonde tem avivamento, criminalidade cai. Aonde tem avivamento, divórcio diminui. Aonde tem avivamento, tem restauração de paternidade. Os órfãos são curados. O Senhor atrai o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os homens assumem posição de masculinidade para cuidar e proteger e prover para as suas esposas. Impacto social. Sabe o que acontece? O que um avivamento produz? Comunhão com os irmãos. A Bíblia vai dizer em Atos 2,42 que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo, comunhão. Diga comunhão. Gente, olhe para mim. Cristão precisa estar em comunhão com outros cristãos. Eu sou a igreja, eu não preciso estar em comunhão. Papo furado do capiroto. Gente, você é membro do corpo, você não é o corpo sozinho. Um membro isolado apodrece. Um membro isolado está mutilado, não tem vida em si. Amém, gente? Agora, quando a gente se une em nome de Jesus, quando a gente se reúne para orar, quando a gente se reúne para orar, quando a gente se reúne para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Ninguém nos segura, aleluia, a gente avança, o inferno recua, o nome de Jesus é glorificado. Sabe o que acontece com o avivamento produz? O avivamento nos tira do egoísmo e provoca em nós uma vontade de servir os homens. Gente, olhe para mim. A falta de avivamento gera egoísmo. A gente fica egoísta, só pensa em si. O avivamento provoca em nós um desejo de querer fazer a diferença, de querer servir, de querer causar impacto na sociedade, no mundo que nós estamos inseridos. Cada um de nós assume a responsabilidade de viver aquilo, a missão que o Senhor desenhou para nós. Sabe o que avivamento produz? Avivamento produz compaixão pelos perdidos. Avivamento produz consciência de eternidade. Olhe para mim, meu irmão. Você pode ser a pessoa mais saudável, mais rica e mais bonita. Eu quero dizer para você que do jeito que você nasceu, você vai embora daqui. Se não tiver ninguém para colocar uma roupa em você, você vai embora pelado, não leva nada.
Por isso que Salomão disse: é melhor numa casa onde há luto, porque ali você vê a realidade de todos os homens, rico, pobre, ignorante, qualquer um, todo mundo vai por ali. E aí, sabe a única coisa que você vai levar? Aquilo que você fez para o que é eterno. Gente, você sabia que tem um banco no céu, um crediário no céu, e a Bíblia fala para a gente juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói? O que você tem feito por aquilo que é eterno? O que você tem feito? Agora, para a gente concluir, preste muita atenção. O que gera um avivamento? O que produz um avivamento? O que precede um avivamento? O que provoca um avivamento? Número 1. O que provoca um avivamento é arrependimento, quebrantamento e humilhação. Não existe avivamento sem arrependimento genuíno. Não existe avivamento sem quebrantamento profundo. É por isso que antes de Jesus vir, o maior avivamento que já tocou a terra, o Filho de Deus encarnado que andou entre nós, João Batista veio preparar o caminho. E ele dizia: arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Gente, todo avivamento é precedido por arrependimento. 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Escute, a cura do Brasil e das nações passa pelo arrependimento e pela oração do povo de Deus. Quebrantamento. Tiago capítulo 4, do versículo 8 ao 10, na Almeida, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, avivamento arranca lágrima dos olhos. Avivamento produz quebrantamento. Quantos de nós já estamos acostumados a sorrir com aquilo que faz o Senhor chorar? Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é sobre regra ou sobre legalismo, é sobre o Senhor da nossa vida, digno de honra, de glória, de adoração. Arrependimento. Ei, gente, arrependimento precede o avivamento. Tu sabe o que é que provoca um avivamento? Diga comigo, oração. Diga comigo, oração. Primeiro eu arrependo. Diz assim: se o meu povo se humilhar e orar. Gente, oração é a respiração da alma. Ah, se nós como igreja levássemos a sério e entendêssemos a importância da oração. Oração. Quando eu oro, eu estou dizendo: eu não consigo sozinho, eu não sou autossuficiente, eu confio em Ti. Quando eu oro, eu estou dizendo: eu preciso Te ouvir, eu preciso que Tu me ouças. Ei, gente, quantas depressões seriam curadas se o nosso povo orasse mais? Quantas angústias, quantos traumas, quantos problemas familiares seriam sanados se o povo orasse? Quando você ora,
Quando você fala com Deus, Ele fala com você. E quando Deus fala com você, Ele começa a moldar a sua vida pela voz dEle. E terceiro, o que provoca, o que gera um avivamento. Número 3, diga comigo, obediência. Diga mais alto, diga obediência. João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse, na NVI mesmo, tá? Diz assim: se vocês me amam, o que vocês vão fazer? Obedecerão aos meus mandamentos. E geração do relativismo, não tem jogo. Se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Irmão, o evangelho é o senhorio de Cristo. E aí, Lucas 6,46, Jesus vai dizer novamente, Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olhe para mim, irmãos. Eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé, curvar sua cabeça.